gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para a nossa última questão da UF 2023, que é a segunda questão da segunda fase. Essa segunda questão da segunda fase trazia uma imagem de um prisma bem clássica, inclusive imagem que é o símbolo do meu programa de pós-graduação, Educação para a Ciência da Unesp de Bauru, tem esse símbolo, só colorido, né, sem esses escritinhos. Bandas por aí tem esse símbolo na capa de um álbum, né? Eu nunca lembro o nome da banda, mas tudo bem, não me julguem. Então a imagem traz basicamente um prisma, do lado esquerdo está chegando uma luz branca, daí a hora que ela atravessa o prisma, ela vai se decompor nas cores do arco-íris, e aí do lado direito a gente vê saindo do prisma a luz vermelha ali na parte de cima, e vários risquinhos, aí que ele não deixa claro quais são, mas a gente sabe quais são as cores do arco-íris, até o violeta lá embaixo. Então a gente pode perceber que a luz branca estava incidindo no prisma, assim, meio para cima e para a direita, assim, numa diagonal, e a gente percebe, olhando para o desenho, que o raio que mais se desviou, que foi mais longe dessa trajetória original, foi o violeta. E aí, conforme a gente vai se aproximando um pouquinho da trajetória original, lógico que não está exatamente na mesma trajetória, né? Porque o prisma fez essa luz ser desviada, mas o que está mais próximo do original seria o vermelho. Então, vai do vermelho até o violeta. Descrevemos a imagem, podemos fazer o exercício. Já lembrando das cores do arco-íris, né, gente? Vocês lembram Vaava, ave? Espero que lembrem. Já eu ponho para vocês conferirem se vocês lembram. Aí a questão fala o seguinte, enquanto a gente vai lembrando de tudo que a gente sabe sobre ótica, a gente vai ler a questão. A separação da luz branca nas cores do arco-íris ao passar por um prisma, processo chamado de dispersão, dá origem a uma famosa imagem. A uma imagem famosa, ele fala na verdade. Aí tem a imagem. Aí embaixo. Sabendo-se que a refração da luz é descrita pela lei de Snell, e ele dá a lei de Snell, olha que bonzinho. N1 vezes seno de θ1 igual a N2 vezes seno de θ2. Algumas pessoas podem talvez ter se questionado por que o seno está representado com I em vez de E, né? Em português, geralmente a gente usa S-E-N para o seno. Em inglês é o I, tipo, não vou tentar pronunciar, porque é uma palavra de pronúncia, na minha opinião, difícil, então, mas é seno em inglês. Aí eu uso o I. Mas tá tudo bem, não tem problema, mesma coisa. Em que os ângulos são medidos em relação à reta normal à superfície. Olha, deu até a dica, lembrando vocês que o ângulo é em relação à normal, que não está desenhado ali. E que N1 e N2 são os índices de refração dos meios. Responda aos itens abaixo. Então, na letra A, de novo, teórico igual ao anterior. Se você perdeu o anterior, assiste o anterior, bonitinho, sobre hidrelétrica. Mas a gente tem uma letra A teórica, uma letra B de conta. Então, na letra A desse exercício aqui, ele fala que a partir da dispersão da luz, isto é, a partir da separação das cores, o que se pode concluir sobre a relação de dependência entre o índice de refração e a frequência da luz incidente? Para a gente responder essa questão bem fácil, ficaria muito fácil se a gente lembrasse do nosso querido amigo espectro eletromagnético. Mais especificamente, da parte visível desse espectro eletromagnético. Então, eu trouxe a parte visível para vocês. E, classicamente, o que aparece é isso, né? Tipo, vocês veem essa imagem 500 mil vezes durante a formação de vocês. Indo do violeta até o vermelho. Então, o Vaava, ave, agora ficou bem mais claro, né? Eu vou começar da direita, que é onde está o vermelho, e vou para a esquerda. Então, é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Essa é a ordem. E aí, a gente lembra também que o vermelho é aquele que tem o maior comprimento de onda. Nessa imagem fica bem nítido que ele tem o maior comprimento de onda dentre o espectro da radiação visível, né? Se a gente for considerar o não visível, aí tem o infravermelho, micro-ondas e rádio também, que é menor ainda, né? Nessa ordem. A de rádio sendo o maior comprimento de onda de todos, a menor frequência de todas, né? E aí, para o lado de lá, né, conforme a gente vai para a esquerda aqui do nosso espectro eletromagnético, o laranja tem um comprimento de onda já um pouquinho menor, portanto, uma frequência um pouquinho maior. O amarelo, comprimento de onda diminui um pouquinho, frequência aumenta um pouquinho. Aí, nesse que eu peguei o desenho, ele tem até o numerinho ali, o valor do comprimento de onda. Então, o vermelho está ali na faixa dos 700 e pouco nanômetros. E aí, conforme a gente vai caminhando aqui para a esquerda, a gente vai chegando ali perto do violeta, ele está perto do 400 nanômetros. Quer dizer, o comprimento de onda diminui muito. O violeta é a maior frequência de radiação que a gente enxerga. Inclusive, isso tem relação, não o violeta especificamente, né? O azul é um dos maiores. E isso tem relação total com o fato de o céu ser azul, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas é importante a gente ter em mente que o violeta é a maior frequência que a gente vai enxergar aqui. Portanto, a gente percebe que violeta tem a maior frequência e a gente já tinha percebido que ele era o mais desviado. Então, quer dizer, a gente percebeu que quanto maior era a frequência da luz ali que está saindo do prisma, maior é o desvio que ela está sofrendo. Então, existe uma relação entre a frequência e o tipo de desvio que esse prisma está fazendo acontecer.
E o tipo de desvio que o prisma faz acontecer tem a ver com o índice de refração dele para cada radiação específica. Não sei porque tem tantos pontos em cima do meu I. Provavelmente eu não estava enxergando os outros e aí eu fiz vários, mas tudo bem. Então, quanto maior for o índice de refração, maior vai ser o desvio sofrido pela luz. Ou seja, o violeta é o que desviou mais. Então, ele tem o maior índice de refração. Aliás, o prisma tem o maior índice de refração para essa frequência de radiação. Então, se ele desviou mais, quer dizer, maior frequência corresponde ao maior índice de refração. E aí, o que ele quer que a gente fale ali, lógico que a gente não vai escrever desse jeito que eu escrevi aqui, né? A gente teria que escrever tudo isso em forma de um texto. Aí, a pergunta é, o que se pode concluir sobre a relação de dependência entre o índice de refração e a frequência? A gente teria que responder que o que se pode concluir sobre a relação de dependência é que quanto maior for a frequência da radiação visível ou da radiação eletromagnética no prisma, ali passando pelo prisma, atravessando o prisma, maior vai ser o índice de refração do prisma para ela. Então, maior, e a gente percebe isso a partir do tipo de desvio que é observado. Então, quanto maior a frequência, maior o índice de refração. Quanto maior o índice de refração, maior é o desvio em relação à trajetória original. Deu para entender a ideia? Me contem nos comentários. E aí a gente vai para a letra B, que é a parte da continha. Eu desenhei a imagem gigantesca aqui do lado, tá? Não estava desse tamanho todo, mas a gente precisava dela para resolver. E aí, para ela, a gente tinha a segunda parte, que era a lei de Snell e as dicas todas que ele tinha dado ali no enunciado. Então, na letra B, ele fala que é para a gente considerar um raio de luz que inicialmente está horizontal ali dentro do prisma. Então, ele está saindo de dentro do prisma horizontalmente, e aí, a hora que ele sai do prisma, ele dá aquela desviada, né, por causa do índice de refração. Como esperado. E aí ele também fala pra gente que o prisma retratado aqui na imagem é um triângulo equilátero, o que significa que ele tem todos os lados iguais e também significa que todos os ângulos internos dele são 60 graus. Então são coisas importantes pra gente ter em mente conforme a gente lê esse enunciado. Aí ele fala pra gente que do lado de fora o raio de luz propaga pelo ar, então fora a gente tem ar, o índice de refração do ar a gente sabe que é 1, e dentro o índice de refração desse prisma, que ele não fala que material que é, ele só fala o valor do índice de refração, é raiz de 3. E ele quer que a gente calcule o ângulo de deflexão θ. O ângulo de deflexão é o quanto ele desviou da trajetória original. O que fica bem claro quando a gente olha a imagem, né? Na hora que a gente olha a imagem, a gente vê a trajetória original ali na horizontal, passa para fora do prisma, ele dá uma desviada ali para baixo, então ele dá uma inclinada para baixo, e aí o ângulo entre a horizontal e esse raio refratado, né, é θ. E esse θ que a gente quer calcular. E aí talvez aí seja a confusão de muita gente. Mas o que a gente tem que usar? Está acontecendo uma refração, a gente tem que usar a lei de Snell. Só que para a gente usar a lei de Snell, a gente tem que lembrar que os nossos ângulos são medidos em relação à normal. Ele deu a dica, mas a normal não está desenhada. Então a dica está no enunciado, mas não está no desenho. Então às vezes a gente esquece. E a gente tem que desenhar a normal. A normal é aquela reta que forma 90 graus com a divisão dos dois meios. Então ela tem que formar 90 graus com o lado do prisma. Exatamente no ponto onde a luz estava vindo e passando para o outro lado. Então, exatamente ali onde aconteceu a mudança de meio é onde a gente vai desenhar a normal. E aí, desenhando a normal ali, a gente percebe que ela obrigatoriamente forma 90 graus, mas a gente percebe que ela formou um triangulinho pequenininho ali embaixo, né? E esse triangulinho pequenininho ali embaixo vai ajudar a gente a descobrir o valor do ângulo de incidência, porque o ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente, que era aquele na horizontal, e a reta normal. Então, a gente precisa do valor desse ângulo para poder substituir lá na lei de Snell. E a gente também precisa da normal para descobrir o ângulo de refração, que também é o ângulo formado entre a normal, só que agora entre a normal e o raio refratado, que é o raio que foi lá para fora do prisma. E aí a gente pode usar a lei de Snell. Eu vou escrever ela de um jeito um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, tá? Então, N1 eu mantive, né? N1 vezes o seno do que ele chamou de θ1, eu estou chamando de I com o chapeuzinho em cima, então ângulo de incidência. Então, N1 vezes o seno do ângulo de incidência igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Aí já desenhei ali onde que é a incidência e onde que é a refração. Basta a gente descobrir os valores deles. Por quê? O N1 a gente sabe que é o índice de refração dentro do prisma, que é raiz de 3, e o N2 é fora, que é o ar, que o índice de refração é 1. Então, se a gente souber os ângulos I e R, a gente consegue, de alguma maneira, descobrir o θ. Então, o I dá pra gente descobrir direto ali, pensando na matemática dos triangulinhos, só analisando os triângulos que tem ali dentro. E aí, sabendo o I, a gente descobre o R aplicando a lei de Snell. Sabendo o R, a gente analisa de novo os triangulinhos ali, os angulinhos, quem é complementar, suplementar, toda aquela coisa lá da matemática, para a gente descobrir o valor do θ. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos começar.
olhando para o triangulinho formado ali embaixo. Então, já coloquei os valores aqui. A gente tem uns 60 graus ali embaixo, que é o ângulo formado entre os lados do prisma. Então, nesse triangulinho formado aqui embaixo, entre a normal e dois dos lados do prisma, a gente tem 90 graus entre a normal e um dos lados, 60 graus entre os dois lados. E aí a gente consegue descobrir automaticamente o terceiro lado, que é 30 graus, né? A soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Se a gente já tem um dos ângulos que é 90, a soma dos outros dois tem que dar 90. Se um deles é 60, falta 30 para dar 90. Ok, como isso nos ajuda? Agora a gente vai ter que lembrar de uma coisa muito bonitinha, que às vezes é conhecida como o Z, às vezes Z do Zorro, mas Zorro já é uma referência antiga, acho que a galera atual talvez não conheça o Zorro. Mas é aquela ideia de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, o raio incidente era horizontal. E a parte de baixo do prisma também está na horizontal, elas são retas paralelas. E a normal é a transversal que está cortando elas. Quando a gente tem retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente tem aquelas ideias de ângulos alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos, lembram disso? Nesse caso, a gente pode analisar os alternos internos. Então, tá um para cada lado e para dentro das duas retas paralelas. Fiz ali em rosa na imagem para facilitar vocês enxergarem, né? Então, a gente pode perceber que os ângulos alternos internos, eles são iguais, a gente sabe que eles são iguais, é uma regra, né, da matemática que eles são iguais, e ali a gente percebe que eles são o ângulo de incidência e o 30. Portanto, o ângulo de incidência é igual a 30 graus. E aí, a gente pode pensar na nossa tabelinha, estou montando ela aqui rapidão, a tabelinha daqueles ângulos bonitos, né? 30, 45, 60, que a gente tem até uma musiquinha, às vezes a galera canta 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz põe no 3 e também no 2. Não vou cantar porque eu não vou passar essa vergonha no YouTube, né? Mas vocês conseguem imaginar a musiquinha aí, seja no ritmo que vocês aprenderam, que eu já vi uma variedade grande de ritmos. Em cada escola é um ritmo diferente que a galera aprende. Por que a gente precisa da tabelinha? Para descobrir o valor do seno de 30, né? Ou você já sabe ele decor. O seno de 30 está ali em cima, ele é meio. Então, já posso ir para a continha. N1 é raiz de 3, o seno de 30 é meio, então vai ficar 1 sobre 2. N2 é 1 e o seno de R é o que a gente quer descobrir. Raiz de 3 vezes meio é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. E seno de R vezes 1 é só o seno de R. Então, o seno do ângulo de refração é raiz de 3 sobre 2. A gente olha na tabelinha de novo, ó, quem é o seno que vale raiz de 3 sobre 2? É o seno de 60. Então, o ângulo refratado é 60 graus. Mas isso ainda não é a nossa resposta, porque o ângulo refratado não é o θ. O ângulo refratado, ele é a soma do θ com o outro pedacinho, que é o ângulo que tem entre a reta aqui, que é basicamente um prolongamento do raio incidente, e a reta normal. Então, eu preciso saber o valor desse ângulo entre a reta normal e o prolongamento do raio incidente para eu poder descontar do R e descobrir o valor do θ. Aí a gente vai precisar de outra propriedade da matemática. Quando a gente tem duas retas que se cruzam, os ângulos formados ali, opostos pelo vértice, lembra OPV? Eles são iguais. Então, o ângulo incidente é formado entre o raio incidente e a normal. Ele é oposto pelo vértice do ângulo formado pela normal e a continuação ali do ângulo incidente. Então, eu vou representar esse angulinho ali na minha imagem em rosa. E aí eu sei que o valor desse ângulo é igual ao incidente, então eu vou chamar de I mesmo. Então, o R, que é o refratado, é esse I mais o θ. E aí a gente tem tipo de uma equação aqui com eles, né? Então, R igual a I mais θ. O R vale 60, o I vale 30. Então, 60 é igual a 30 mais θ. 30 mais ponto que dá 60. 30. Então, o θ vale 30 graus. E essa é a nossa resposta da letra B. E é isso, gente. Terminamos esse exercício. Foi intenso, né? Menos intenso do que aquele exercício da primeira fase, porém foi intenso também. Espero que tenha dado para vocês visualizarem, entenderem a ideia. Nem fez sentido o que eu falei. Espero que tenha dado para vocês visualizarem e que vocês tenham entendido a ideia. E, enfim, meu cérebro já parou. Vamos parar por aqui as gravações de hoje. Se vocês estão gostando, por favor, me contem nos comentários. Esse foi o último vídeo da UFO, o que significa que em breve teremos um outro vestibular, que eu ainda não gravei, então eu não sei dizer para você quais são, mas qual vai ser. Mas você pode deixar nos comentários suas sugestões de qual possíveis futuros vestibulares você gostaria de ver por aqui. E aí eu posso pensar com carinho na hora que eu for preparar os próximos. Caso bastante gente peça, aí eu vou me sentir muito mais empenhada, talvez, animada, não sei qual é a palavra, mas em trazer o vestibular se vários de vocês pedirem o mesmo.
Então é isso. Continue acompanhando, se inscrevam no canal para vocês descobrirem o próximo. E se cuidem, gente. Tchau, tchau.